Seleção brasileira, portanto, já está nos Estados Unidos para começar sua caminhada. Mauro Betting falando da seleção. Bom, legal, e é fundamental nesse processo que você tenha caras novas, até como o Militão que está chegando. Ontem vários, inclusive, falaram dos trotes, como o Everton, Cebolinha, como o Paquetá, o Richarlison que também chegou agora pela contusão do Fred. Enfim, é um processo natural que independe até do 6º lugar na Rússia. Se o Brasil fosse campeão, esse processo seria mais ou menos o mesmo, até muito provavelmente com o mesmo número de jogadores convocados novos e outros que não foram chamados agora, alguns que até dificilmente serão novamente chamados. Então é um processo natural e ok, faz parte e é um novo ciclo que começa independente do resultado. E eu gosto da convocação, discordo dos 4 ou 5 nomes, como na média se discorda, e é fundamental exatamente para essa molecada que está chegando que tem esse momento. Em alguns casos, como o Paquetá, que para mim ter sido indevidamente vaiado como foi na derrota pesada assim no Maracanã do Flamengo para o Ceará, acho até que o Paquetá parece, eu não gosto de usar isso para jogador, para jornalista, embora muitas vezes é muito parecido assim, um certo cabotinismo, uma certa prepotência, ou como se diz no mundo da boleiragem, o jogador vira a perna, né, quando ele tá se achando, né, e normalmente quem se acha se perde, mas é até legal o Paquetá tá um pouco distante da pressão da torcida rubro-negra para jogar com a amarela a bola que ele tem e que jogue mesmo, mas é tudo um começo de temporada. Se o Brasil for muito bem, como poderá ir muito bem nos amistosos, ótimo. Se não for, também não é nenhum fim do mundo, é um começo de um trabalho só, Vanderlei. Legal. José Manuel de Barros, falando da seleção brasileira, você pode ligar para cá também, a gente quer saber qual é a sua expectativa, começa um trabalho, só queria lembrar que quando o Tite começou a trabalhar, o jogo foi contra o Equador, né? E o Brasil estava numa pindaíba e logo no primeiro jogo ganhou, e daquele time que estreou lá no Equador, quando o Tite chegou, daquele time, no final, na última participação brasileira na Copa da Rússia, só um jogador não estava em campo. O Marquinhos, zagueiro. Marquinhos que agora está também na seleção brasileira. Então, naquele trabalho do Tite, o que é que ele fez? Ele, teoricamente, começou com um time e terminou com um time. Será que essa é a melhor receita? Eu estou convencido que não é. Eu acho que tem que colocar em campo 60, 90 dias aqueles que estão em melhores condições. É uma coisa você estar bem hoje, mas a 90 dias da Copa, em 2022, você pode estar numa pindaíba e não deveria ser levado. Mas é só pra gente falar da seleção. José Manuel de Barros. Bom, a seleção brasileira está iniciando um ciclo e pelo que eu vi, os amistosos nesse ano vão servir para a montagem do time para a Copa América do ano que vem, que será no Brasil. Ou seja, o trabalho é a curto prazo, né? Porque Copa América é daqui a pouquinho, né? Daqui a alguns meses, né? Então não será exatamente um trabalho visando o Catar, visando o ciclo, a próxima Copa do Mundo. Faz parte, claro, né? Quem for bem nesse período aí, certamente continuará recebendo o prestígio do Tite, mas ele tem uma missão mais urgente, que é já testar, por isso esses jovens chamados, já começa a testar essa rapaziada. Eu acho que esse ano ele define quem é que ele vai aproveitar desses novos jogadores, já visando a Copa América. Mas também pela convocação, um pouco até pela contusão do Fagner, acho até que talvez ele faça isso, ele não teve como fazer um treinamento com o time completo ainda, mas mantendo uma seleção bem... que lembra muito a seleção da Copa do Mundo, repito, com exceções por contusões, né? Até pela ausência do Renato Augusto também, que pediu para não ir. Alisson, Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos, Felipe Luiz, é uma defesa que ele pode formar, sem novidades, então a única é o Fabinho, Casimiro, e aí Fred ou Arthur, o Fred que estava na Copa, o Arthur que está voando lá nessa chegada no Barcelona, recebendo largados elogios até do Messi, né? E aí ele tem o William ou Douglas Costa, Felipe Coutinho, Neymar, com o Firmino, esse sim, ganha uma oportunidade agora se efetivado como titular na seleção brasileira. Sempre que a seleção brasileira entra em campo, a gente tem que procurar o porquê, tá jogando por quê? Nesse caso, tá começando um trabalho visando a Copa América. Eu estava preparado para reclamar, para que fazer esses amistosos, ainda mais contra seleções, né? Mas precisa mesmo montar o time visando a próxima competição no ano que vem, Vanderlei. Só uma coisa, pessoal, tem hora que todo o início de ciclo tem que jogar contra os Estados Unidos ou nos Estados Unidos, né? Já é a terceira vez, né, que inicia-se um período pós-Copa do Mundo jogando lá. Serão 2 vezes agora contra os Estados Unidos e uma contra a seleção da Colômbia, mas sempre lá. Entendi. E o próximo jogo também será nos Estados Unidos, em Washington, contra o El Salvador. Bom, Vanderlei, enquanto algumas seleções com menor expressão do que a nossa fazem amistosos contra seleções
de maior nível, de melhor nível, né? Você viu da França? Então, até... A França vai jogar com o Uruguai em novembro. Não, tem seleções pequenininhas aí, com todo respeito, que vão jogar contra as seleções europeias. Então, eu acho que a CBF tinha que se preocupar também com isso, já que depois da Alemanha a gente não teve muito sucesso contra as seleções europeias quando foram jogos decisivos, né? Mas há um contrato assinado aí com essa empresa que cuida disso para a CBF, né? Até 2025, e ela só mostra aí quais são os adversários, a comissão técnica aprova e as exigências são as mesmas, né? Eu quero o Neymar tem que estar, essa coisa toda, né? E aí entra também Edu Gaspar e companhia. Tomara que dessa vez o trabalho seja melhor do que foi nessa última Copa, com esses erros aí, até de escolha de hotel, essa coisa toda no início. Isso não atrapalha em nada, tal, mas no conjunto da obra a gente sabe que acabou interferindo no fracasso, né? No resultado final, que foi a eliminação da seleção brasileira. Mas eu esperava ver a seleção já, né, jogando contra as seleções melhores, para já corrigindo desde agora o que precisa ser melhorado e para não criar esse fantasma de pegar a seleção europeia e vem esse trauma de não conseguir passar e essa coisa toda, né? Sobre alguns jogadores, a gente fala muito em renovação, né? Eu também gostaria de ver uma renovação. E aí você fala, Felipe Luiz, Thiago Silva, o Fagner, Renato Augusto, esses mesmos caras. O Tite tá levando amigo e tal, mas teve renovação em algumas posições? Com diversos jogadores e ex-jogadores que a gente conversa, eles falam, não fazemos mais 9 como antigamente. Surgiu o Pedro agora, que é a mosca branca no meio de todas as outras, né? Não temos mais 10 como antigamente, não temos mais 2 como antigamente, não temos mais o meia dúzia como antigamente, é um problema da base. Esse trabalho todo tem que ser revisto, concordo, e tem mesmo, né? Porque é um problema que vem lá do início da carreira do jogador. Mas ao mesmo tempo eu não concordo com algumas coisas, Vanderlei, de que, por exemplo, ainda bem que o Fagner se machucou, porque agora vem o Militão, que já merecia uma vaga na seleção. O Militão, se você pegar, Vanderlei, ele foi, o quê? 10 meses titular na equipe do São Paulo? Não é lateral de ofício, né? O Rogério Ceni lançou o Militão na equipe do São Paulo. Eu não acho que o Militão hoje é um jogador pronto. Não tô falando que ele é um perna de pau que não tem que ser jogador da seleção, mas eu acho que o Militão não é um jogador pronto para vestir a camisa da seleção brasileira. Ele não jogou uma temporada inteira pelo São Paulo Futebol Clube. Ele não ganhou um título pelo São Paulo Futebol Clube. Então isso é forçar a barra. No Porto, ele pode ganhar esse polimento, como diz o Nilson César, mas algumas coisas é forçar demais a barra. É diferente de você colocar um Neymar pra jogar assim, ó. Vamos colocar. O cara é muito acima da média. Não é o caso do Militão. Repito, não tô falando que ele é um perna de pau, mas também não é o correto achar que ele é a salvação da lateral direita. O Daniel Alves já é velho, não pode jogar mais. O Militão tá aí, ele tem que jogar. Eu não acho que seja essa a solução da seleção brasileira, não só para essa posição, mas para outras também. Tem que ter um pouco de calma, Vanderlei, senão é mais um que nós vamos queimar. Mas quem discorda da linha da sua observação entende que não há alternativa. Não surgiu ninguém. É isso. Se não for o Militão, vamos com um a menos. O Fabinho, que foi convocado também para lateral, não joga de lateral faz quanto tempo? Vai estar jogando no meio, né? Ele joga no meio campo há muitos anos. Veja como é que tá a coisa, né? Isso é importante. Insistir com o Danilo? Mauro, que é jovem? Não tem uma fartura. Não, e principalmente na lateral direita é complicado. O Fabinho mesmo deixou claro, já havia deixado claro pro Tite, pode jogar de lateral, pode jogar de volante. Ele pode vir, ele vai continuar jogando mais de volante. Eu gosto de jogadores versáteis e tal, mas é assim, nessa posição da lateral direita mesmo tá complicado. A gente pode ter Fabinho, que não tem jogado como volante, o Militão, que é um zagueiro que virou lateral, mas pode se fixar na lateral. Não é um jogador dos sonhos, mas eu acho que para pensar num novo ciclo, numa posição que é carente, o melhor jogador disparado tá em final de carreira de seleção brasileira, que é o Daniel Alves. O Fagner, você pode discutir muito, né? Não acho um horror, não jamais pode jogar. Não, pode jogar, deve jogar, mas também não é aquela coisa. O Danilo ainda não se fixou e até como titular na Europa, então assim, a gente vai buscando. E com detalhe, é uma carência, eu diria, até mundial. Rafinha também não é nenhum garotinho, né? Também não é um garotinho, que eu acho muito melhor. O Rafinha, pra mim, só está abaixo
do Daniel Alves e tem 13 para quase 14 anos de ótimo nível na Europa. Ah, mas não joga direto, sim, mas não joga direto no Bayern de Munique. E joga também na outra lateral, pode jogar de volante, cresceu muito com o Guardiola e qualquer um cara que tenha treinado 10 minutos com o Guardiola também vai pra frente e tal. Então assim, é uma posição do futebol mundial carente. O próprio, aliás, Rafinha teve menos chances porque ele teve, pra mim, o último grande lateral direito do mundo, que foi o Lan. O Daniel Alves também é muito bom, mas pra mim um pouquinho abaixo do Lan, o que não é demérito algum. Então é uma função carente. Eu acho que até se o futebol hoje tivessem 10 jogadores, você podia tirar lateral direito, porque há muito tempo a gente então não tem jogadores na média do nível do próprio Lan e do Daniel Alves também.